Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar então sobre como os nossos entes queridos que partiram, né, eles atuam em nossas vidas, tá? Então vamos tentar entender essa coisa de um jeito diferentão aí, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Bom, primeira coisa importante que nós devemos entender é o seguinte. Vamos pensar, então, no plano espiritual, né? Um espírito aqui e uma pessoa encarnada neste mundo aqui, na superfície da Terra. Bom, todos nós, a única coisa importante que vocês têm que tomar consciência para entender esse fato de uma vez por todas é que todos nós somos oriundos dos planos astrais, né? Do mundo espiritual. Nossa verdadeira realidade é lá em cima. Ok? Bom, então aqui em cima, existe uma sociedade funcionando desde que o Projeto Terra começou, funcionando mais ou menos 10 mil anos. Tá ok? Não, ela não precisa do plano físico para existir. Essa sociedade não precisa do plano físico para existir. Ela está acontecendo aqui, em volta da Terra. Em volta da Terra toda nessa dimensão espiritual aqui. Cidades, né? Todo tipo de atividade que as pessoas, que os espíritos possam viver numa sociedade organizada como essa. Entendeu? Então é muito importante que vocês entendam isso. Então, a vida principal dos espíritos é aqui, nessas dimensões. Aí o que acontece? Acontece que um grupo de espíritos vai então experimentar uma vida no plano físico. Então, a primeira coisa que você vai entender é que quando esse cara sai daqui, ele vai deixar muitos amigos aqui. Deixar até pessoas amadas, espíritos amados, pessoas que são companheiras afetivas de longa data. E ele vai descer para viver uma experiência no plano físico da matéria. Ok? Então, essas entidades que permaneceram, que eles deixaram lá, que são pessoas muito queridas, amigos, irmãos, pais, avós, que até foram em outras vidas, né? Você precisa pensar que a vida é uma linha bastante contínua, né? De espaço-tempo. Então, eles passam a ser praticamente os grandes anjos da guarda, os grandes mentores desse indivíduo aqui, vivenciando desde a fase de criança, tá, até a fase mais adulta. Ok? Então, e às vezes acontece, na maioria dos casos, por exemplo, eu vou encarnar numa família e essa família aqui, essa mãe que eu vou ter, esse pai que eu vou ter, eram espíritos que anteriormente tinham relações comigo aqui, que desceram primeiro. Tá? Eu já tinha uma relação naquela sociedade astral com esse pessoal. Aí eu desço para viver uma relação mais próxima, mais conjunta no plano físico também, como filho, né, dessa família. Então, as conexões já começam aí, antes de você nascer. Sabe, as conexões de outros tempos, de outras vidas. Nós temos pais, né? Nós temos namorados, nós temos marido e mulher de outras encarnações lá atrás que tem uma conexão viva ainda. Elas não morreram. Muito bem, agora esse indivíduo aqui, ele vai crescer, né? Ele vai fazer as escolhas dele na vida, ele vai cruzar, né? Ele tem paz aqui. Tá? Ok? Então, acontece o seguinte, quando o pai dele, a mãe dele desceu, antes dele, ele estava lá no astral, o pai e a mãe desceu primeiro. Ele ficou cuidando do pai e da mãe. Até o momento que ele pôde entrar nessa família também como filho.
olha a coisa, olha como é que funciona o lance. Com as conexões, a gente chama de teias atáveis, isso. Como que as teias nos conectam durante muitos milênios e muito tempo numa linha do tempo. Aí, esse indivíduo, ele vai indo, ele vai ter um filho. Ok? E ele, além de ter um filho, ele vai ter, vamos supor, uma esposa. Tá? Então ele estabelece uma relação com esse pessoal aqui. Ok? Então você tem o filho, tal, tal. Muito bem, aí chega um determinado momento, este morre. Ele morre, vai lá para o astral. Mas ele tem uma conexão muito grande com o filho e com a esposa. Né? Além de reencontrar muitos amigos que não partiram. Ou, prestem atenção, estes pais dele aqui que reencarnaram antes, já partiram novamente, antes dele. Então nós temos todo um ciclo aqui de pessoas que auxiliam-se mutuamente. Então, hoje nós vamos discutir apenas esses laços de amor. Tem outro de ódio, não, vingança, isso aí nós vamos falar amanhã. No encosto, toda aquela coisa toda. Hoje nós vamos falar mais dessas coisas aqui. Então, nós temos uma cadeia muito grande de entidades que se auto-ajudam durante uma escala de tempo da jornada terrena. Por exemplo, eu tenho mentores meus mestres chineses hoje, eu tenho relação com eles lá de 400, 500, 600 anos atrás. Entendeu? É assim que funciona. Então hoje eu estou aqui nesta condição, nessas trevas profundas, mas nós temos entes queridos de outros tempos, até de outras encarnações lá atrás, que ainda velam por nós, que nos auxiliam nesta condição atual em que nós estamos. Né? Essa lei de auxílio mútuo de teias atáveis se chama o amor incondicional. Né? Esses espíritos mais amorosos, mais luminosos, né? Existe um planejamento muito grande entre todos nós para vivermos um projeto coletivo, né? Para estarmos sempre mais próximos e nesta proximidade, tanto no mundo astral quanto no mundo físico, podemos viver uma jornada evolutiva com grandes aprendizados, com grandes relacionamentos importantes para a nossa existência e para a nossa jornada. Tá? É por isso que vocês não podem se relacionar com qualquer um aqui. Tem que bater um feeling, tem que ter um lance assim que se conecta com coisas antigas, com almas muito mais próximas do que a gente possa imaginar. Relacionar com qualquer um é merda, vai dar zebra, não vai dar certo, vai dar conflito, vai dar sofrimento, não funciona. Tá? Então, é importante você entender essas coisas. Os laços são muito profundos entre os espíritos. Esses laços são laços de teias atáveis de milhares de anos. De milhares de anos. Por exemplo, a gente conhece o famoso caso do Chico Xavier e seu guia espiritual, né? O Emmanuel. Eles são almas que, segundo eles vêm se auxiliando mutuamente há mais de 2000 anos. Porque eles fazem um programa assim, quando um encarna, o outro fica lá em cima. Cuidando da encarnação, auxiliando. Quando o outro resolve subir, o outro desce. E mutuamente eles ficam se auxiliando nesse circuito de longo tempo. O Djar, ela perguntou assim, né? Se tem o Djar, para que precisa disso? O Djar é uma máquina de monitoramento, né?
Uma máquina de monitoramento não substitui o amor entre pessoas. Não substitui o verdadeiro amor, o relacionamento, o carinho e afeto entre as pessoas. Uma máquina não vai dar o afeto que dá sua mãe, que dá seu esposo, que dá sua esposa. Não vão confundir as coisas. Tá? O Djar é uma tecnologia de monitoramento das ações desse mundo. Tá ok? Tá? Mas, às vezes, o que acontece? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você fica doente por algum motivo. Você comeu uma porcaria aqui, bebeu uma bebida estragada, sabe? Né? Fica mal, fica doente, fica ruim. Aí você tem uma mãe que partiu, um pai que partiu, que cuida de você. Então ele percebe que você está doente. Mas a hora que ele chega aqui, ele não é médico, ele não sabe lidar com você. Ele não sabe ajudar você. Ele não tem esse conhecimento. Então o que ele faz? Ele vai até o astral lá em cima e pede para o departamento médico lá vir te ajudar. Entendeu? Então, esse tipo de intervenção que eles fazem. Eles vão lá e falam, olha, vai lá, meu filho está doente, está ruim lá. Aí o médico dá uma examinada, né? Fala, não precisa se preocupar, está tudo bem, isso aí não é nada sério, nada grave, logo passa isso aí. Ele mesmo vai tomar um remedinho lá, vai ficar bom. Aí a mãe já calma, o espírito já fica mais calmo, entendeu? Sempre tem essa. E eles têm tecnologia para monitorar você dele lá, não precisa nem descer. Né? Ele pega o canal, os equipamentos que eles têm, dá uma checada em você. Se ele vê que é mais grave, aí eles descem. Aí eles descem, vão analisar, vão fazer o que tem que fazer, porque, né? Porque não é uma coisa assim, às vezes, que você vai poder cuidar. E não é uma culpa kármica, é um problema que acontece nessa jornada. Então, tem pessoas que falam o seguinte, Laércio, às vezes a gente programa, vamos supor, eu vou encarnar e uma pessoa ente querida minha no mundo astral vai encarnar também para que a gente possa se encontrar e ter uma experiência afetiva ou me relacionar, uma coisa assim. Isso é possível? É possível, mas sempre, às vezes não dá certo. Deixa eu explicar para vocês por quê. Às vezes as pessoas encarnam um projeto. Mas no desenrolar desse projeto, tem as escolhas pessoais do livre-arbítrio das pessoas. Então as pessoas elas podem ir tomando rumos diferentes. E às vezes não se encontram muito. Ou quando se encontram, ele já está namorando outra já está casada, tal, sabe? E ficam umas coisas de meio desencontro. Por causa, das vezes, das atitudes que nós tomamos aqui. Né? E às vezes, né? Às vezes as coisas não dão certo como a gente planejou. Né? A gente passa a ser bons amigos aqui apenas, mas nada de um relacionamento às vezes maior. Né? Então, as coisas não estão escritas. Eu quero que vocês entendam que as coisas, o destino não está pronto. Né? O mundo, ele acontece a cada momento. Você está projetando seu espaço, seu futuro, seus relacionamentos, os cruzamentos que você vai ter. Sabe? Então, é por aí. Né? Então, você vai encontrar pessoas dentro de um nicho na qual você frequenta. Você está vivenciando ali. A outra pessoa pode estar em outro lugar. Né? Não se encontra, não cruza. Ok? Né? E outras pessoas podem se envolver em jornadas aqui que não bate mais depois. Né? Por exemplo, vamos supor que uma moça encarna para ter um relacionamento comigo planejado. Mas o fato de eu ter escolhas na minha vida e aqui ela fazer outras escolhas, eu acabo não gostando das escolhas dela e não vai bater. Certo? Né? Por exemplo, uma pessoa começa a fumar pra caramba. Eu não gosto, não posso nem ver cigarro. Eu não vou me relacionar com ela, mas nem pagando. Você está entendendo? Entendeu? São coisas assim. Né? Não bate, a vibração não bate mais. E são escolhas que as pessoas fizeram na jornada. Né? Você vê, tem uma pessoa que bebe pra caramba, usa droga, não vai bater comigo mais. Eu fiz escolhas diferentes nessa jornada aqui. Né? Então tudo isso é assim. Mas vamos falar dos entes queridos que partiram, que é mais incompreensível para vocês. Né? Senão fica uma confusão na cabeça de vocês aí danada.
Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos pegar um indivíduo aqui. E vamos pegar um ente querido, né? Pode ser filho, pode ser pai, mãe, esposo, esposa, alguém que partiu para o plano astral antes. E esse aqui ficou. Tá? Então, qual é o problema maior nisso aqui? O problema maior, a primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte, ó, vocês têm que parar de usar essa palavra. Vocês nunca podem usar essa palavra. Que eu vejo muito por aí. As pessoas falam assim, eu perdi minha mãe. Esse é o maior erro que você comete. Você não perdeu nada. Tá? Em primeiro lugar, deixa eu ver, deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Os dois são espíritos usando roupas, usando corpos. A partir do momento que esse aqui perde o seu corpo por algum motivo, esse espírito, ele continua aqui. Ele não necessariamente vai para lá já de imediato. Ou mesmo se ele for para lá, ele volta aqui a hora que ele quer. Então, você não perdeu ninguém. Você só não está vendo mais essa pessoa porque você não tem capacidade extrasensorial para interagir com esta pessoa. Você não pode ouvi-la e não pode vê-la. Mas você não perdeu ninguém. Você só perdeu a capacidade de interagir diretamente com ela. Muito bem. Só que todas as noites, quando você dorme, necessariamente o seu espírito, que estava aqui dentro de você, também vai sair. Seu espírito pode ir lá nas cidades astrais, interagir com aquilo que você achou que partiu. Né? Então você vai conversar com a tua mãe, você vai ver a tua mãe, você vai falar com ela, ela fala com você em sono, é um encontro normal de duas pessoas que se amam. Só que o detalhe, quando você não é um paranormal, você é uma pessoa comum, densa vibracionalmente, a hora que você acorda, você não se lembra. E se lembra, lembra de vagações. Olha, eu sonhei, lembro que eu sonhei com a minha mãe, mas não sei o que falei com ela. Fica uma coisa dúbia, porque você não tem uma capacidade paranormal de lembrar totalmente. Certo? Mas isso acontece diariamente. Você dorme todos os dias à noite. Então há um contato com os entes queridos, porque você é um espírito. À noite você se torna um espírito como a sua mãe. Só que o seu corpo fica deitado na cama lá e no outro dia você volta. O morto não pode voltar porque o corpo apodreceu. O corpo morreu. Né? Então é uma coisa muito simples. Quando eu era criança, eu não dormia. Toda noite eu saía do corpo, ia brincar na rua, saía voando, que nem, né, passarinho. Eu me divertia pra caramba. Não sabia o que era dormir. A minha cabeça ficava contínua 24 horas por dia. Né? Então, hoje, né, eu tenho muitas projeções astrais conscientes, viajo muito para baixo e para cima aí, né? Eu não tenho noção assim da morte em si. Para mim vai ser uma continuidade como qualquer outra coisa que eu convivo todos os dias.